E aí? Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira montanha-russa histórica. O período entre guerras, ali entre 1918 e 1939. Pensa numa época que começou como uma festa daquelas, cheia de otimismo e dinheiro rolando, e terminou numa das piores ressacas que o mundo já viu. Uma crise que abriu a porta para o radicalismo e, no fim, para outra guerra mundial. Então bora mergulhar nessa história. A pergunta que vai ser o nosso fio da meada é essa aqui. Como é que pode um colapso financeiro, que começou lá em Nova York, ter virado o mapa do mundo de cabeça para baixo e nos levado para a guerra mais devastadora da história? É uma trama que mistura grana, desespero e as decisões que as nações tomaram quando estavam no limite. Bom, para a gente entender a crise, primeiro a gente precisa falar da festa que veio antes dela. Nos anos 20, os Estados Unidos estavam vivendo um sonho. A economia bombava, parecia que não tinha fim, sabe? Que a prosperidade era garantida para sempre. Essa era a época do famoso American Way of Life. Imagina um American Way of Life como uma festa que nunca acaba. E nessa festa, a música que tocava em todo lugar tinha uma letra só. Compre, compre, compre. Consumir não era só comprar coisas, era quase uma religião, a prova de que o progresso era para todo mundo. E a publicidade? A publicidade era a grande anfitriã, chamando geral para a pista de dança. E o que é que o pessoal consumia nessa festa toda? Pela primeiríssima vez, coisas como carros e eletrodomésticos deixaram de ser luxo só de milionário. Viraram um símbolo dos novos tempos, ao alcance da classe média. A vida moderna, mais confortável, estava literalmente sendo montada dentro das casas e nas garagens. Era uma revolução no dia a dia. E claro, para garantir que a festa ficasse sempre lotada, surgiu a cultura de massa. Rádio, cinema, revistas, eles não eram só diversão. Eram os megafones da festa. Os mass medias que espalhavam o sonho americano para todo canto e, óbvio, vendiam os produtos que bancavam esse sonho. Era um ciclo que se alimentava. A cultura te fazia querer comprar e a sua compra financiava a cultura. Pois é, só que toda festa tem um fim. E o fim dessa foi tipo desligar um som no meio da música. Foi repentino e catastrófico. No finalzinho dos anos 20, a economia, que parecia um touro invencível, começou a tropeçar. E aí veio o que a gente conhece como a Grande Quebra de 1929. Tá, mas como a festa acabou assim, de repente? Foi um efeito dominó. Primeiro, o desemprego aumentou e as pessoas pararam de comprar. As fábricas que estavam produzindo sem parar ficaram com os produtos encalhados. Para tentar vender, baixaram os preços, os lucros sumiram e as empresas começaram a quebrar. Lá em Wall Street, o pânico foi geral. Todo mundo quis vender as ações ao mesmo tempo, só que ninguém queria comprar. O resultado? A bolsa quebrou. Essa imagem, ela é pesada. Ela resume o drama humano da crise. Esse cara não está vendendo um carro usado qualquer. Ele está vendendo um símbolo daquele sonho todo. Um sonho que simplesmente evaporou. Da noite para o dia, fortunas viraram pó. E o sonho americano virou um pesadelo para milhões e milhões de famílias. A dimensão do desastre foi uma coisa absurda. Só nos Estados Unidos, o número de desempregados bateu os 12 milhões rapidinho. Na prática, isso significava filas gigantescas para pegar um prato de sopa, famílias inteiras sendo despejadas, uma onda de desesperança que varreu o país. E o pior é que esse problema não ficou só nos Estados Unidos, não. Foi como um vírus. Ele se espalhou pelo mundo todo e contaminou a economia global. Basicamente, o motor do capitalismo mundial tinha pifado. Aqui dá para ver certinho o efeito dominó. Depois da quebra, os Estados Unidos, que eram tipo o bancão do mundo, fizeram o óbvio. Entraram em pânico, cobraram todas as dívidas e fecharam a torneira do crédito. Países na Europa, na América Latina, que dependiam dessa grana, quebraram junto. E para completar, os americanos pararam de comprar produtos de fora. O comércio mundial simplesmente travou. No meio desse caos todo, o mundo se viu numa baita encruzilhada. Era preciso escolher um caminho. Nos Estados Unidos, a aposta foi usar a força do governo para tentar consertar o capitalismo e salvar a democracia. Já na Europa, lá a crise abriu a porta para uma resposta bem diferente. A de líderes autoritários que prometiam botar a ordem na casa, custe o que custar. Vamos dar uma olhada primeiro na resposta americana. Sob a liderança do presidente Franklin Roosevelt, a solução foi um pacotão de reformas super ambicioso que ficou conhecido como New Deal, ou Novo Acordo. A grande sacada do New Deal foi tratar o governo como um médico de emergência. Sabe aquela ideia antiga de que o mercado se vira sozinho, que não pode mexer? Foi pro lixo. A economia estava tendo uma parada cardíaca e o Roosevelt entendeu que o Estado precisava entrar com um desfibrilador para reanimar o paciente.
E esse cartaz aqui é o símbolo perfeito disso. O governo não estava só criando leis, ele estava tentando ativamente devolver a confiança para as pessoas. A mensagem era tipo, e aí pessoal, bora voltar a consumir, a gente garante. A festa precisa recomeçar e o governo vai dar uma força. E como eles fizeram isso na prática? Primeiro, investiram uma grana pesada em obras públicas gigantes, tipo estradas e usinas, para gerar emprego. Depois, passaram a controlar a produção para não ter mais produtos sobrando. E o mais importante, criaram uma rede de proteção, com salário mínimo, seguro-desemprego, ajuda para os mais necessitados. Foi aí que nasceu o Estado de Bem-Estar Social. Agora vamos atravessar o oceano e voltar para a Europa, porque lá a resposta para a crise foi muito, mas muito mais sombria. O desespero com a falta de dinheiro, misturado com a raiva e a humilhação do pós-guerra, virou um prato cheio para ideologias extremistas. A situação na Itália e principalmente na Alemanha era uma panela de pressão prestes a explodir. A crise econômica chegou em cima de um sentimento gigante de injustiça pela Primeira Guerra. E nesse cenário de raiva, surgiram líderes como Mussolini e Hitler com um discurso perigoso, mas muito eficaz. Eles apontavam culpados, judeus, comunistas, outras minorias, e prometiam trazer de volta a glória e a ordem. Essa imagem aqui mostra o contraste de um jeito brutal. Enquanto o New Deal tentava incluir e proteger as pessoas, os regimes totalitários nasceram da exclusão e da perseguição. Essa placa não é só um aviso numa loja, é a materialização de uma ideia que transforma vizinhos em inimigos, em bodes expiatórios. A base desses regimes era clara, um nacionalismo fanático, a ideia de que precisavam expandir seu território, o controle total sobre a vida de todo mundo e, o mais importante, a criação de inimigos para levar a culpa de tudo. E essa fórmula, por mais terrível que pareça, atraiu muita gente desesperada que só queria um líder forte que prometesse soluções fáceis para problemas gigantescos. E tudo isso nos traz uma reflexão final. A história desse período mostra que as grandes crises são como um teste de estresse para as sociedades. Elas nos obrigam a escolher. E a pergunta que fica e que continua super atual é: quando o caos se instala, qual é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar pela promessa de ordem? A resposta para essa pergunta moldou o século XX e, de certa forma, continua nos desafiando até hoje.